salve, meu truta! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Pajé e essa é a minha casa. E hoje é 1º de julho, virou o semestre, já estamos indo para o final do ano aí. E esse vídeo de hoje são sobre dois momentos marcantes que aconteceram nesse dia especificamente para mim, que eu queria compartilhar com você e tem tudo a ver com o que eu falo aqui, que é cuidar da saúde, infraestrutura de saúde, longevidade, viver melhor. Então presta atenção nesse papo reto que hoje você vai entender daqui para frente onde que você tem que estar com o foco, o que você tem que pensar, como é que tem que ser os seus planos, para não acontecer igual acontece com muita gente aí que vai parar lá na frente e vai se arrepender de não ter olhado para isso aí, beleza? Tamo junto, curte esse canal aí, curte esse vídeo, vamos meter marcha. Dia 1º de julho, dois momentos muito marcantes que aconteceram na minha vida. O primeiro, nesse dia completa 34 anos que o meu pai biológico faleceu num acidente de caminhão. E olha pra você ver que loucura, eu nem cheguei a conhecer ele. Então, no dia 1º de julho de 1992, ele tombou um caminhão, quebrou o pescoço e faleceu. E eu nasci no dia 26 de novembro do mesmo ano de 1992, ou seja, 5 meses depois. Então, eu nem cheguei a conhecer o meu pai. Isso aí, cara, eu vou te confessar que durante um tempo, infância, adolescência, criou meio que uma revolta na minha cabeça, entendeu? Então, assim, eu nunca me dei bem com religião, eu nunca tinha me dado bem com a igreja, porque na minha cabeça ficava assim, porra, Deus é foda. Sacou um monte de gente aí, por que que eu não conheci o meu pai? Por que que o fulano aqui que estudou comigo a vida inteira, o cara tem um pai, o pai do cara leva o cara na escola, o pai do cara leva o cara na escolinha de futebol, e por que que o meu morreu 5 meses antes de eu nascer, entendeu? O que que aconteceu? Que sacanagem foi essa? E beleza, durante um tempo carreguei esse trauma. Depois minha mãe conheceu o meu padrasto, que é o Du, e aí ele foi ocupando esse lugar, entendeu? E eu já fui entendendo que, pô, essa é a vida. Aconteceu com outras pessoas já também, né? Tá tranquilo, tá tudo certo. Mas assim, isso na cabeça de uma criança não bate de uma forma muito legal, entendeu? Você fica pensando por que, que as coisas acontecem com você e não acontecem com as outras pessoas. Até aí tudo bem. E aí o segundo fato que aconteceu nesse mesmo dia, 1º de julho, é o aniversário do meu avô, que faleceu no dia 10 de junho de 2014, aos 69 anos. Então, assim, ele faleceu há 20 dias de completar 70 anos. E aqui que está o ponto. Era um cara muito novo. Hoje em dia, com 69 anos, você acabou de se tornar um idoso. Então, isso quer dizer que do jeito que a expectativa de vida tá, do jeito que as coisas estão indo, o cara tem mais 20 anos pela frente. O cara, no mínimo, tem mais 20 anos pela frente. 20, 25. As pessoas estão indo aí facilmente, principalmente as bem cuidadas, até os 85, 90 anos. Entendeu? Então eu tive esses dois traumas aí precoce e eles batem justamente nesse mesmo dia. E o vídeo de hoje é para falar sobre isso. Como que, principalmente os homens, se preocupam muito pouco com a longevidade, entendeu? O homem se preocupa muito pouco com como ele vai carregar a saúde dele até o final da vida. No caso do meu pai, por exemplo, coitado, ele não teve o que fazer. O caminhão tombou, né, quebrou o pescoço. Tem uma história interessante que eu lembro uma vez que eu estava sentado na porta da casa da minha mãe, lá, os vizinhos tudo sentado. Aí alguém comentou dessa história que, tipo, ele chegou de viagem, meu pai chegou de viagem, aí ele tinha que dar uma outra viagem e o pneu dele tava careca. Tipo, tinha que trocar o pneu, entendeu? Aí ele chegou pro chefe dele e falou, ó, esse pneu aqui tá ruim, tem como trocar e tal. Aí o chefe falou assim com ele, não, vai lá, dá outra viagem, quando você voltar dessa viagem, a gente troca o pneu. Aí olha o que aconteceu, ele foi, esse pneu estourou na curva, e por causa desse pneu estourar na curva, ele tombou o caminhão e quebrou o pescoço. Isso aí, cara, nunca entrou na minha cabeça, entendeu? E eu tava falando sobre a parada de Deus aí e tal, eu acho que isso aí me deu uma revoltada na época, que eu ficava pensando, porra, cara, filha da puta, por que que o cara não trocou o pneu, em vez de mandar o meu pai viajar? Fiquei com isso na cabeça. Aí, alguns anos depois, aconteceu a mesma coisa com o meu avô, e aí eu fui percebendo o paralelo entre as duas coisas, entendeu? E eu fui percebendo que isso aí acontece muito com os homens, que não estão nem aí para a própria saúde. O homem não tem consciência que ele precisa cuidar da saúde, entendeu? O maior problema moderno é esse aí. É a falta da consciência que o cara tem que cuidar da própria saúde dele para ele viver muitos e muitos anos. Porque vai deixar todo mundo aí, cara.
E quando uma pessoa nova, igual essas duas aí que eu mencionei, por exemplo, vão embora cedo, eles deixam muita coisa para trás. Então, por exemplo, meu pai deixou minha mãe, deixou eu que nem me conheceu, deixou as outras pessoas da família dele. O meu avô não conheceu os netos direito, deixou todo mundo pequeno, entendeu? Tinha mais 25 anos aí para viver. E o caso do meu avô foi o seguinte: ele morreu de câncer. Teve um câncer de pulmão que em 6 meses matou ele rapidinho. E, assim, ele. Saúde zero. Sempre foi caminhoneiro. Então, qual que é o problema do caminhoneiro? O cara fica o dia inteiro aí no caminhão, passa sentadinho, dirigindo, fuma toda hora, come qualquer coisa. Agora, imagina você passar 30 anos da sua vida, 25 anos da sua vida fazendo só isso, sem a menor consciência de que isso aí acaba com o seu corpo, com a sua saúde, porque as pessoas não tinham consciência sobre isso, entendeu? Isso nunca foi falado. E aí eu tenho alguns motivos que eu acho que ninguém nunca se preocupou em conscientizar as pessoas. Porque, primeiro, para um cara que é trabalhador extremo, cara metedor de marcha, 24/7, o cara parar 1 hora ou meia horinha ali para cuidar do corpo dele, para cuidar da saúde dele, isso aí gera no cara um estresse que você não faz noção. Você não tem noção. Porque ele acha que primeiro, ele acha que não vai conseguir. Primeiro, ele acha que ele não, isso aqui não é para ele. E segundo, ele acha que isso aí é perda de tempo. Porque ele já começa, o homem tem muito disso, o homem já começa a se comparar com o outro homem. Falou só, enquanto o pau tá quebrando, fulano ali já virou segunda maceira, eu vou na academia e vou fazer meia hora de ficar pangarezão lá puxando peso, tá doido? Aquele lá que trabalhou meia hora a mais, ele é mais homem do que eu. O ser humano, o masculino, tende a pensar desse jeito. E foi esse problema de falta de consciência que fez histórias como a do meu avô, por exemplo, terminar mais cedo. E essa do meu avô é só um exemplo. É um que eu vivi. Eu conheço pelo menos uns 50, 100. Sei lá, eu tenho mais exemplo dentro de casa. Tem o vô da Tainá que faleceu cedo com problema de saúde, a avó da Tainá que faleceu cedo, o pai da Tainá que faleceu cedo, todos com problema de saúde. Então por que que depois que a gente já tem esse monte de exemplo, a gente começa a pensar mais como que eu vou conscientizar as outras pessoas a viver um pouco mais, entendeu? A cuidar um pouco mais da saúde dela. Então, na minha opinião, esse é o maior problema, é a falta de consciência que a falta de saúde é um problema. É a falta do cara entender que se ele não tiver saúde, a vida dele vai ser pior. Ele vai perder 10 anos pela frente. Ele vai perder a formatura de todos os netos dele. Ele vai perder o nascimento dos bisnetos dele. Entendi isso aí para pessoa que já está mais velha, por exemplo, é mais difícil. Porque uma coisa é eu vir aqui falar para um adolescente. Cara de 12, 13 anos, 15 anos, igual eu já dei aula no IFMG em Ouro Preto. Então eu trabalhava muito com adolescente e conscientizava eles. Então o moleque chegava lá, eu olhava para ele, rapaz, está acima do peso. Ah, professor, mas eu só tenho 15 anos. Mas daqui a pouco você vai ter 20, você vai continuar acima do peso. Daqui a pouco você vai ter 25, você vai continuar acima do peso. Aí você vai ter 30, você vai continuar acima do peso. Aí você vai desenvolver uma diabetes com a ziguezeira aí, um negócio. E aí já era. Falta de ouvir uma informação que eu te falei hoje, 10 anos antes do problema arrebentar. Entendeu? Eu, como professor de educação física, eu, como pesquisador da área do esporte, o meu objetivo é te conscientizar e falar assim, garotinho, tem um caminho para você viver melhor, mais saudável, é fácil de fazer, entendeu? Fácil sim, né? Precisa de sua boa vontade. Se você não fizer, vai dar zebra. Essa é a minha função. A missão desse vídeo, a minha missão aqui é essa. E quando eu falo missão, é realmente uma missão. Uma das coisas que eu mais tenho orgulho na minha vida é ter conseguido fazer isso aí com a minha mãe. Minha mãe tem 57 anos, ela começou a praticar o esporte, a corrida dela aí com 49, e o maior legado que eu deixo para ela na vida e que eu não consegui deixar pro meu avô, porque eu não tive tempo, eu não consegui deixar pro meu pai, porque eu nem conheci ele, é o legado de cuida da sua saúde, se vira, tenha autonomia até o final da vida, porque a responsabilidade é sua. A responsabilidade de manter a sua saúde é sua, eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu, o que eu podia te dar é isso aqui, entendeu? O que eu podia te dar é te obrigar a ir arrumar um treino, a gostar de uma atividade, a correr. Eu não tenho nenhuma dívida com você mais. Tudo que você me deu até hoje, toda a criação, todo auxílio, todo suporte, tá pago.
Porque a coisa mais difícil que tem é uma pessoa colocar na cabeça dela que ela precisa ser independente, cuidar da saúde dela, viver sozinha para sempre. Isso é difícil demais. Porque é assim, cara. É a vida, entendeu? E aí tudo começa na falta de consciência. Então esse vídeo é sobre isso. Conscientiza as pessoas que estão do seu lado e fala assim, cara, você tá só o canguiça aí já. Você já tá só o pó da rabiola. Se você não der uma ajeitada nisso aí não, você vai sofrer, você vai adoecer, as pessoas vão ter que cuidar de você e eu sinto muito, ninguém tá nem aí pra isso não. Entendeu? Porque eu vi isso aí acontecendo. No final das contas, no final da vida, vai ser uma, duas pessoas no máximo que vai lá limpar a sua bundinha, não mais do que isso. Então aproveita o tempo restante que todo mundo ainda tem e se liga nisso aí. Certo? Então, o primeiro passo, consciência. Se tudo que eu te falar aqui, você escutou, a partir de agora você tem consciência de que você é o único responsável pela sua saúde. Não adianta você culpar ninguém, não. Certo? Segundo ponto, depois que a pessoa vira consciente do problema, ela tem que arrumar uma solução. Vou voltar no exemplo da minha mãe. A primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: mãe, só nunca fez nada na vida, tem 48 anos aí já, fumou boa parte da vida. Você tem um problema que em algum momento esse problema vai arrebentar na nossa mão. E pelo que eu conheço aí do histórico da família, quando ele arrebentar, vai sobrar para mim e para o meu irmão cuidar. Então vamos dar um jeito aí. Aí ela já, opa, isso é verdade. Vamos lá. Começou. Então hoje ela já tem consciência que ela poderia ter um problema de saúde. Pode ter ainda, todo mundo pode ter. Só que também agora ela tem consciência da solução. Qual que é a solução? Cuidar da saúde. Construir uma infraestrutura de saúde por trás, que é o que eu bato aqui nesse canal. Se você me assiste aqui todo dia, o objetivo desse canal é te mostrar que tem como você construir uma infraestrutura básica de saúde por trás. E quando eu falo básica, é básica do básico, que é fazer exercício 3 vezes por semana, no mínimo. Entendeu? Quando eu falo exercício, é exercício de força, puxar peso, porque sem puxar peso não adianta. Tomar água, dormir direito. Entendeu? Essa é a estrutura básica. Porque se não fizer isso, cara, não adianta. E mesmo que você tenha consciência que não ter saúde é um problema, se você não aplicar a solução, não adianta. Certo? Então o vídeo de hoje é sobre isso. Fique consciente, depois que você escutou isso aí agora, eu quero saber nos comentários o que você achou. Eu te deixei um pouco mais consciente sobre a visão que você tem que ter sobre a sua própria saúde? Ou eu vim aqui e falei mais uma vez um monte de coisa que você não entendeu nada? Na minha opinião, você que é uma pessoa inteligente, você entendeu o que eu estou te falando. Tem que ter consciência de que as pessoas não vão cuidar de você, não vão cuidar, e se cuidar não vai ser do jeito que você quer, entendeu? Porque as pessoas principalmente cuidam da vida delas, né? Entendeu? Eu tenho a minha vida para eu cuidar, eu tenho a minha vida, tenho 2 cachorros, tenho uma esposa, eu tenho que cuidar desse povo aqui. Então eu não dá para parar tudo e sair cuidando da vida de todo mundo, não. Então você cuida da sua. É isso aí que você tem que fazer. Fala com o seu avô, com a sua avó, com o seu pai, com a sua mãe, fala assim, ó, cuida da sua vida aí. Ah, mas não sei, tô com um monte de dor, não sei o que tem acontecendo com você, igual aconteceu com todo mundo. É um fenômeno que chama envelhecimento. As pessoas crescem, reproduz, envelhece e morre, entendeu? Então esse é o sentido da vida aí. Se você já parou de crescer, que é depois dos 30, já começou o processo de envelhecimento, não tem para onde correr não, cara. É consciência que tem que cuidar da saúde, porque senão alguém vai precisar limpar o seu bumbum e não tem muitas pessoas que vão fazer isso, a não ser que você paga, certo? Com o envelhecimento em massa da população aí também, vai vir um monte de empreendimento novo, casinha de idosos, e aí beleza, se você tem dinheiro, alguém vai cuidar muito bem de você, com certeza absoluta, porque o dinheiro compra isso. Pelo menos isso, você pode ter certeza. Tô velho, tô capengando, mas eu tenho grana, alguém vai cuidar de você. Agora, tô velho, tô capengando, não tem dinheiro, vai sobrar para um parente. E se o parente não quiser? Entendeu? E se o parente não tiver nem aí, como é que você vai fazer? Aí fodeu. Certo? Então a hora de agir é agora. Se você quiser melhorar a sua infraestrutura de saúde básica, aprender a fazer um treino bom, aprender a comer direito, aprender a tomar água, dormir direito, eu posso te ajudar com isso. Só você comentar aqui o que você achou desse vídeo. Me fala se você já passou por alguma situação parecida. Eu vou jogar a bola aí para você agora.
Já passou por uma situação parecida, onde você achou que uma pessoa poderia viver mais, poderia ir mais longe, e no final das contas ela não conseguiu, porque faltou a consciência básica de que ela deveria um dia se preocupar mais com a saúde dela? Porque é isso que acontece. E ninguém quer ir embora cedo, não, mano. Entendeu? A vida só tem uma, só tem essa chance aqui. Ninguém quer ir, ó, partir cedo, não. Você quer ficar aí, ué. No dia do velório do meu avô, cara, que loucura. Eu nunca vi alguém com a cara tão ruim no caixão igual eu vi ele. Eu nunca vi uma pessoa falecida com a cara tão ruim na minha vida. Dava pra ver que ele tava pensando assim, cara, eu não queria estar aqui. Eu tô aqui contrariado, eu queria ir mais longe. E eu fiquei com esse sentimento, eu fiquei com essa imagem na cabeça e isso me pegou muito. Porque eu vi ele no hospital, eu vi ele tipo uns 5 dias antes dele morrer, eu vi ele no hospital. E quando eu olhei pra ele, só a capa ali, só a carcassinha, eu pensei, cara, isso aqui não sai daqui. Isso aí não deve ter nenhuma uma pessoa aí dentro desse corpo, mas só tem uma carcaça vazia, não tem nada funcionando aqui dentro. E aí ele já tava com a cara ruim, entubado, eu não lembro, não é que eu não lembro. Não sei se ele tava conseguindo ouvir as coisas que eu tava falando com ele, entendeu? Mas nesse momento aí foi onde eu decidi e falei assim, isso não vai acontecer comigo. Não vai acontecer comigo, se depender de mim, não vai acontecer com as pessoas que estão perto de mim, porque eu vou brigar até o final para conscientizar elas a cuidar da vida delas. Agora, se elas não quiser, aí é cada um por si, mano. Eu não sou responsável por ninguém além de mim, não, entendeu? Mas eu não quero que aconteça comigo, não quero que aconteça com as pessoas que eu gosto, com as pessoas que estão perto de mim. E esse vídeo é sobre isso. Cuida da sua infraestrutura de saúde e tenta conscientizar ao máximo as pessoas que estão do seu lado. Porque se alguém cair numa cama, se alguém começar a passar perrengue, um parente seu, vai sobrar para você. E não adianta você falar assim: "Ah, não vou cuidar, não vai me afetar, não é isso, não é aquilo". Não adianta, porque vai cair no seu colo. Então é sua obrigação. Se você escuta o que eu falo aqui, você entende o que eu estou falando, vai no seu parente mais próximo, vai no mais velho, vai no que está capengando, vai no seu filho, mostra isso para ele e fala assim: se vira, dá seu jeito. Né? Depois desse primeiro passo, que é tomar a consciência disso, o restante é só procurar ajuda. O mais difícil é o cara tomar consciência. Eu falo isso pro meu pai direto. Esse é um recado direto para ele, nem sei se você vai ver esse vídeo. Só serviço, 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 serviço. Todo mundo já sabe que você é um cara durão, trabalhador, mas lá no final da vida, se não começar a cuidar agora, vai sobrar para alguém cuidar de você. Nós vamos cuidar? Com muito prazer, pode ficar tranquilo. Eu vou cuidar o máximo que eu puder, eu vou ter o máximo de carinho que eu puder, mas eu falo pro próprio bem, entendeu? Estende o máximo possível para ver neto crescer, para ver bisneto crescer, para ter coisa boa, para descansar, para viajar, para ter saúde e principalmente para não sair com o arrependimento de tipo, nossa, se eu levantasse meia hora essa bundinha do sofá aqui, eu podia ter vivido 5 anos a mais, 10 anos a mais. Eu sei que é foda, principalmente pro homem, porque o cara fica cansado o tempo inteiro, o cara trabalha muito. O homem engole sapo o dia inteiro no trampo da mulher, do cachorro, todo mundo xinga o cara, mano. Entendeu? Todo mundo quer que o homem senta o chicote no lombo e só trabalha. Só que a gente é o único responsável pela nossa saúde. Então a única coisa que eu posso vir aqui fazer e falar com todo mundo é, ó, se vira aí, cuida, entendeu? Se precisar de mim, eu posso te ajudar, vou ajudar com o maior prazer, mas eu não sou pai de ninguém não. Pelo contrário, certo? Eu acredito que cuidar da saúde é cada um é o seu próprio responsável. Então a partir de hoje, se você me escutou aí agora, pensa sobre isso. Certo? Pensa caladinho, não precisa falar com ninguém, não. Só escuta as ideias e pensa: será que dá para eu fazer alguma coisa aqui? Será que dá para eu começar 3 vezes por semana? Entendeu? Será que dá para eu reduzir a quantidade de comida? Será para eu começar a fazer uma caminhada? Será que dá para eu mudar minha cabeça? Entendeu? Eu acredito que você consegue. Você tá me vendo aqui, você consegue. Comenta o que você achou desse vídeo aí. Tamo junto, até o próximo vídeo. Hoje eu falei sobre o nível de consciência. O primeiro passo é colocar a consciência na sua cabeça. O segundo passo é te deixar consciente que existe uma solução. E a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo amanhã, beleza? Te mostrar a solução, o passo a passo, mas o principal tá aí dentro da sua cabeça. Eu tô com você, se você precisar de mim é só falar. Tem um link aqui que eu posso te ajudar, você vai ser meu aluno, beleza? Forte abraço então, sincero e leal. Te vejo no próximo vídeo. Comenta aí o que você achou. Até a próxima. Fui.